falam que a Unicamp recebeu o ET de Varginha após o ocorrido. Afinal, caso de Varginha, ocorreu ou não ocorreu? Essa criatura foi levada ou não para a Unicamp? Certo. Foi usada como moeda de troca com os Estados Unidos ou não? O que a gente tem de tão misterioso em Varginha, que muitos falam uma coisa, outros falam outra? Varginha é um caso da área militar brasileira mais acobertado. E é mais acobertado não é por acaso. Por quê? Envolveu realmente... Agora, eu estive mais de 20 vezes no sul de Minas investigando o caso a partir de maio de 86. Estive lá, fiz parte de um grupo de quatro pesquisadores principais a partir de maio daquele ano, que envolvia os 2 mineiros que começaram a investigação e que eu e o Claudeir Corvo, hoje também já saudoso, morador antes aqui em São Paulo, fomos convidados pelos 2 para, entre outros pesquisadores, que nunca mais voltaram a Varginha, por razões diversas. E nós ficamos, né? E lá nós tivemos a chance de gravar depoimentos de militares do Exército contra o acobertamento, era um contra-acobertamento, falando das participações diretas dele na história, deles, né? Existem depoimentos de membros dos bombeiros local, da Polícia Militar também de Minas Gerais envolvida, pelo menos em uma das capturas. Não é o caso do ET de Varginha, foram vários seres envolvidos que foram espalhados pelo sul de Minas, principalmente entre Três Corações e Varginha. Então não foi só em Varginha? Não, o caso é chamado de Varginha por quê? Porque a maior parte das coisas aconteceu lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a nave, ela não caiu pelas nossas investigações com os seres dentro. Esses seres abandonaram a nave progressivamente. Meio que ejetou. Né? E por isso que eles foram achados, foram vistos em vários pontos entre Varginha e Três Corações. Principalmente dentro do município de Varginha. E a gente tem a certeza e depoimento militar que nos garante que pelo menos 2 desses seres, não um, foram capturados. Um, às 10h30 da manhã do dia 20 de janeiro de 96, pelos bombeiros, por 4 bombeiros, e o outro na parte da noite por 2 policiais da área de inteligência da Polícia Militar Mineira. Tá? Agora, apesar do não envolvimento do Exército no primeiro momento da primeira ou da segunda captura, esses seres acabaram sendo realmente levados para dentro da Escola de Sargento das Armas do Exército, em Três Corações. Resumindo bem a história, um dos meus livros, o 8º, é sobre o caso Varginha. Foi um policial, foi até morreu, né? O Marco Elixerez, que teve contato de pele com o ser que ele capturou, né, recolheu, na noite do dia 20 de janeiro também. Ele, em menos de um mês, ele estava falecendo com todo o seu sistema imunológico desaparecido, né? Eu conheço as principais testemunhas, conhecia várias das militares, conhecia todas as principais testemunhas civis, indo nessas idas a Varginha também, e depois continuei a investigação, porque os próprios militares envolvidos, cada um acabou sendo transferido para um ponto do país. Então a própria pesquisa, depois de anos, não ficou restrita ao sul de Minas, né? E é um caso que, você pode fazer. Uma vez eu fui dar um workshop sobre Varginha num evento desse da UF, a gente, 2 horas não deu, como era a última coisa do evento, sem microfone, eu falei mais 4 com as pessoas ao meu redor no evento, e a gente não esgota, porque a quantidade de testemunhos, de detalhes. Agora, em relação ao que foi colocado também, se teve alguma ligação com uma possível ida para Campinas, sim. A própria testemunha militar do Exército, que foi gravada por mim em VHS, na forma de uma entrevista para um dos 2 mineiros, no caso Vitório Pacatini, nos garantiu que ele participou do comboio. Primeiro ele retirou a criatura morta de um dos hospitais da cidade. Essa criatura já tinha passado por um outro hospital. Participou do comboio que levou para dentro da Escola de Sargento das Armas em Três Corações, ou seja, o Exército. E depois, na madrugada do dia seguinte, os materiais de Varginha, aparentemente, inclusive, o ser já retirado morto, né? Que aí essa testemunha viu diretamente, foi transferido realmente para dentro da Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas e de lá para dentro da Unicamp, sim. Isso não não faz parte daquilo que você, Felipe, falou de teoria da conspiração. Só que tem um monte de outras coisas que se acrescentou depois, aí sim a gente pode rotular aí. E o Badam Palhares foi... Badam Palhares ele nega até hoje, mas
a gente tem aquela convicção que pelo menos o ser que já saiu morto do sul de Minas passou pelas mãos dele, apesar dele continuar a negar, falar que é invenção dos ufólogos. Esse ser era como, mais ou menos? Um padrão totalmente diferente, né? Existem pouquíssimos casos em termos mundiais, é como se fosse um acidente que vieram parar aqui mesmo. Baixa estatura, no máximo 1,5 m, cabeça desproporcional, agigantada, com 3 ondulações na parte superior, a pele era marrom, esses seres avistados pareciam estar untados com uma espécie de uma graxa, né? E isso é descrição não só dos militares que os viram, que contra as ordens superiores resolveram conversar com os principais pesquisadores, como também pelas testemunhas civis. Agora, não há dúvida hoje na minha mente de que houve um envolvimento direto norte-americano desde o início e que o próprio acordo oficial que fez com que o Marcos Pontes depois se tornasse astronauta, eu conheci o Marcos Pontes pessoalmente, tá? Ele não participou disso, ele apenas foi o astronauta escolhido posteriormente pelo governo brasileiro para ser o representante nosso lá na estação espacial. Mas o acordo que deu origem a nós termos um astronauta futuramente, isso a partir do caso, em 96, veio ao Brasil a própria figura máxima da NASA, o senhor Daniel Goldin, para tratar e fechar um acordo de cooperação que oficialmente não representava nada de importante, né? Foi naqueles dias que ele, como a figura máxima da NASA, trazida pelo secretário de Estado Henry Christopher, foi feita toda uma série de acertos que, provavelmente, como eu defendo hoje, permitiu que tudo ou quase tudo ligado ao caso Varginha fosse levado para os Estados Unidos, né? E as meninas mesmo que viram lá, elas falam que os tais homens de preto vieram oferecer dinheiro para elas desmentirem o caso, né? A gente chama mas elas não teriam por que mentir. Não, não, eu estava presente no dia da denúncia pública, no dia 4 de maio, lá em Varginha, quando a denúncia foi feita não pelas meninas, que eram menores, mas pela mãe delas, porque elas sofreram uma tentativa de suborno para mudar a história, para descaracterizar qualquer coisa que pudesse envolver uma possível interpretação ufológica, né? Tá bom? Entendi. E os homens de preto? Qual que é a real dos homens de preto, ô Petit? Em relação ao caso ou em relação ao geral? Em relação ao geral, e até sobre o caso mesmo. Qual que foi a interferência dele sobre o caso? O caso, para começar, eles no caso, até se fala hoje de homens de preto de Varginha, mas eles eram de cinza, vamos chamar assim, tá? Trajados com terno cinza, tá? Mas eram 4, tá? Agora, essa história de homens de preto era uma coisa que parece ter sido uma realidade mais no passado remoto, lá nos Estados Unidos, quando as testemunhas ufológicas de importância eram realmente alvo de uma pressão violenta para, pelo menos se fossem casos importantes, para que ficassem em silêncio. E existe depoimento militar de americanos que eu falo que quando isso não era conseguido, entrava uma outra equipe, que aí ela resolvia o problema de uma outra maneira, com aquelas mortes misteriosas, né? A gente tem gente séria americana, militar, até em documentários que a UFO divulgou no passado, dando depoimentos sobre essa questão. A coisa lá foi realmente, principalmente nos primeiros anos do acobertamento, era muito séria, né?